Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dos jogos dessa semana das oitavas de final da Liga dos Campeões, jogos de ida. Mas antes de iniciarmos as análises, quero deixar uma pequena frase aqui para vocês, uma frase que o Netuno diz muito, né, lá no seu Instagram, que o mesmo dinheiro, né, que a gente ganha aqui na Liga dos Campeões é o mesmo dinheiro que a gente ganha na segunda divisão. Não necessariamente por ser Champions League que temos que forçar a mão no mercado, porque é uma competição muito difícil, principalmente quando chega nessa fase de mata-mata nos jogos de ida, onde a gente tem ali às vezes o time visitante que não quer muito, né, tentar resolver o jogo fora de casa, quer levar a partida para o segundo jogo. O time mandante também vai ter aquele certo receio, né, de sofrer o primeiro gol, né? A gente tem aí uma tendência de jogos mais under nesses jogos de ida, mas vamos só tomar um pouco mais de cuidado aí por ser esses jogos de ida. Os jogos não tendem a ser fáceis de trabalhar, mas bora fazer uma análise dessas 4 partidas, né? 2 jogos de terça e 2 jogos de quarta. O nosso primeiro jogo da terça-feira, às 5 da tarde, é o PSV da Holanda, que vai receber a equipe do Dortmund. O PSV, que conseguiu sua classificação na segunda posição do grupo B, o grupo que tinha o Arsenal, onde o Arsenal venceu o seu grupo, que vem fazendo uma baita temporada da equipe do Arsenal, e vai receber aqui o Dortmund, né? O Dortmund que conseguiu sua classificação no grupo da morte. Ninguém esperava o Dortmund nessas oitavas de final, mas conseguiu uma boa arrancada na reta final da fase de grupos e conseguiu se classificar na primeira colocação. Um fato interessante para essa partida, né? Quando a gente teve o sorteio, né, que deu PSV contra o Dortmund, a gente estava até comentando no final de semana no Discord, né, que seria um back muito interessante buscar esse back PSV contra a equipe do Dortmund. Foi um comentário no Discord, né? Mas a gente tinha uma visão que a gente teria o Dortmund um pouco favorito para essa partida, porque o PSV é uma equipe muito forte jogando dentro de casa. Só que aqui, a gente analisando o mercado, né, a gente vê que esse favoritismo está para o lado do PSV, né? O mercado está extremamente justo e aqui fica difícil de estar trabalhando essa partida. Eu não gosto, né, dessa odd tão baixa assim da equipe do PSV, mesmo o Dortmund sendo aquela equipe ruim de trabalhar do outro lado, é uma equipe ruim para trabalhar tanto a favor quanto contra. A gente deve ter aqui um cenário dessa partida, onde o PSV vai tentar exercer sua pressão de mandante, né? O PSV é muito forte dentro de casa, mas aqui eu vou preferir ficar de fora. Se a gente tivesse um mercado invertido, né, ou o Dortmund com um certo favoritismo a mais, seria muito interessante trabalhar esse lei Dortmund na partida, mas aqui é um jogo completamente para leitura de jogo. Eu vou esperar o live para poder ter uma certa tomada de decisão. É lógico que eu venho com um viés um pouco maior, né, de trabalhar contra a equipe do Dortmund na partida, mas não vou listar nessas odds aqui pré-live para vir com um viés para esse jogo entre PSV e Dortmund. Vai depender 100% da leitura de jogo. Se esse mercado tivesse dando favoritismo para o Dortmund, muito provavelmente ia buscar essa inversão de odd na partida, mas esse mercado está justo. O PSV jogando em casa é uma equipe muito forte. Acredito que o PSV vai criar as melhores oportunidades aqui de jogo, mas eu vou preferir pular essa partida do PSV contra o Dortmund. E o nosso segundo jogo é a Inter de Milão, que vai receber a equipe do Atlético de Madrid. A Inter de Milão, que ficou na segunda colocação do grupo D, o grupo que tinha o Real Sociedade, o Benfica e o Salzburg. E a equipe do Atlético de Madrid foi o líder isolado do grupo E, né? Um grupo que tinha a Lazio, o Feyenoord e o Celtic. Aqui é um jogo também extremamente difícil de trabalhar. A equipe da Inter tem um elenco muito qualificado, o Atlético de Madrid também tem um elenco qualificadíssimo aqui para esse confronto, só que aqui a gente vai ter a Inter de Milão tendo mais a posse de bola na partida, né, pelo estilo de jogo das equipes, só que nessa odd de 1,84, esse mercado está forçando muito a mão. A Inter, no mais que ela é dominante no campeonato italiano, aqui ela vai ter muitas dificuldades para essa partida contra o Atlético de Madrid. A gente tinha que ter esse mercado da Inter ali próximo a 2 e pouco, contra o Atlético de Madrid. Não acredito que a Inter vá conseguir manter aquela grande pressão no início do jogo, né? Provavelmente, nos 10 primeiros minutos, a Inter deve tomar conta do jogo, mas à medida que o tempo for passando, a partida tende a ficar bastante truncada e amarrada entre as equipes. E aqui eu vou listar aqui o nosso primeiro lei, que é esse lei Inter. Quero muito vir buscar essa correção de mercado aqui contra a Inter de Milão. E muito provavelmente a gente deve encontrar esse cenário ali por volta ali depois dos 10 minutos, se a Inter só estiver tendo a posse de bola. A Inter, em muitos jogos da Inter, eu vi a Inter tendo muita dificuldade nas suas criações de jogada, e aqui
deve ter muita dificuldade na parte de criação e sem contar que deve sofrer um pouco os contra-ataques do Atlético de Madrid. Então aqui eu vou buscar essa correção nesse Lei Inter numa odd de 1,85. E agora bora para os jogos de quarta-feira. Quarta-feira teremos o Napoli, que vai receber a equipe do Barcelona. O Napoli, que se classificou no grupo do Real Madrid, foi o segundo colocado do grupo C, vai pegar o time do Barça. O Barça que conseguiu, ser o primeiro colocado do grupo H, um grupo bastante acessível, onde tinha o Porto, o Shakhtar e o Antwerp. E aqui é um jogo extremamente difícil. A gente tem o Napoli, que é uma equipe instável na temporada, enfrentando o Barça, que também é uma equipe instável. A gente tem um mercado extremamente parelho de ambos os lados. É um jogo completamente para leitura. Não acredito que a gente vá ter uma grande superioridade aqui em nenhum dos lados. É um jogo também que eu vou preferir estar pulando esse Napoli e Barcelona. É um jogo para acompanhar ao vivo e ver qual equipe vai se postar melhor dentro de campo. Mas pelo momento das equipes na temporada, eu prefiro ficar de fora. O Napoli vem vacilando bastante, faz boas partidas, aí 2 boas partidas, faz um jogo extremamente terrível, e a mesma coisa para o lado do Barcelona. O Barça consegue jogar bem um jogo, num outro jogo já joga muito mal, acaba se complicando em partidas teoricamente fáceis, e aqui é um jogo também que é 100% para a leitura de jogo. Não vou vir com viés nenhum para trabalhar esse Napoli contra o Barcelona. E para fecharmos, o nosso último jogo é o Porto que vai receber a equipe do Arsenal, o Porto que conseguiu sua segunda classificação pelo grupo H, ficou na segunda posição, o mesmo grupo do Barcelona, e vai enfrentar o Arsenal que vem muito bem na temporada, foi o primeiro do grupo B, vem fazendo uma excelente Premier League, e aqui a gente tem um mercado dando uma odd de 1,74 para a equipe do Arsenal. A gente sabe que o Porto jogando em casa é uma equipe muito forte, só que aqui a gente tem uma diferença técnica muito grande entre a equipe do Arsenal contra a equipe do Porto. As duas equipes gostam de jogar de forma mais proativa, só que aqui, pela diferença técnica, a gente vai encontrar muitos cenários do Arsenal proativo nessa partida, do Arsenal tendo mais a posse de bola em comparação à equipe do Porto, e o Arsenal deve criar as melhores oportunidades de gols aqui nesse jogo. É um jogo que a gente tem que esperar ali passar naquela pressão inicial, ver se o Porto vai conseguir exercer aquela pressão inicial da equipe mandante na partida, mas muito provavelmente o Arsenal vai dominar ali o meio de campo, vai ter a posse de bola, vai ter posse de bola ofensiva e vai ficar muito confortável a gente trabalhar esse back Arsenal. É um back difícil, depende muito da postura do Arsenal e do Porto em campo, mas aqui eu vou vir para essa partida com esse viés de buscar esse back Arsenal, que tem agora uma odd de 1,74. Temos que só tomar aí um pouco de cuidado, muito provavelmente é um jogo de momentos, a gente vai ter momentos que o Arsenal vai nos apresentar um padrão de back, mas a gente tem que ficar com o gatilho fechado também ali, para poder fechar a posição, porque aqui a gente deve ter momentos também na partida, onde o Porto vai conseguir ser superior ao Arsenal, mas eu acredito que a gente vai ter grandes cenários favoráveis a favor do Arsenal para trabalhar esse back no primeiro tempo. Então eu vou listar aqui esse back Arsenal numa odd de 1,74. E assim finalizamos os nossos 4 jogos desse meio de semana da Liga dos Campeões, jogos de ida. Tomem muito cuidado nessas partidas, são jogos extremamente complicados, por se tratar de jogos de ida, igual, por exemplo, esse jogo do Arsenal contra o Porto. Um empate aqui fora de casa para o Arsenal é um resultado ok, e o Porto também empatando com o Arsenal não é um resultado tão ruim assim, mas temos que tomar um pouco mais de cuidado. São jogos difíceis de se trabalhar, esses jogos de mata-mata da Liga dos Campeões. Espero ajudar demais vocês com essas análises desse meio de semana. Lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é um MakeChange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando no MakeChange, e a Bolsa de Apostas é a melhor MakeChange para nós brasileiros trabalharmos o nosso trade esportivo. Ficamos assim, um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.